surgimento de um ego prestes a ser devorado e o salvamento de Kiora. É isso que vocês vão ver hoje no capítulo 356 de Blue Lock, logo após a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, mandarem para seus amigos poderem me ajudar, que eu tô tentando chegar aos 8 mil inscritos agora e eu preciso muito do apoio de vocês. E eu preciso que vocês mandem para outras pessoas, talvez até mesmo pessoas que conheçam o meu canal, que nunca assistiram, e aí vocês podem falar assim, ó, tá aqui, ó, agora ele também fala de vídeos de Blue Lock, né? Eu preciso muito dessa ajuda de vocês pra gente conseguir chegar aos 8 mil, beleza? Bora pro vídeo então. O capítulo se inicia com Blue Lock Man explicando para nós o que é um corte no futebol. Essa é uma técnica que é usada a partir do meio do campo. O jogador irá cortar para dentro, geralmente saindo de uma posição mais aberta. E a partir dessa técnica, muitas formas de ataque podem ser iniciadas. Tanto um jogador individual quanto um jogador comum usa apenas 2 a 3 tipos, mas Ted Knight possui 7 tipos diferentes de uso. Isso foi o que fez o inglês chegar ao patamar dos 11 New Gen. Ego pergunta a Fox como ele foi capaz de criar um monstro assim. O técnico afirma que ele sabe muito bem. Os jovens ainda são inexperientes e cheios de esperança. São como uma tela em branco. E antes que eles comecem a pensar com suas próprias mentes e vontades, você oferece a eles sonhos e alegria, e a partir disso eles se tornarão seus bonecos obedientes. Ego diz que ele continua mantendo seu mesmo pensamento de escória de sempre, por isso não foi capaz de vencer a França. Fox rebate dizendo que ele também não conseguiu realizar esse feito, e ambos começam uma disputa de xingamentos ali. Fox afirma que desde sempre os dois nunca conseguiram concordar em nada, e Jim Patch confirma, falando que eles são como água e óleo. É assim desde a época em que ele era seu gerente. Izag segura a bola, observando atentamente os jogadores da Inglaterra, as máquinas sem ego, afirmando que nunca houve ninguém assim no Blue Lock, o que indica que eles não são bons o suficiente para se manterem no nível mundial, mas mesmo assim a Inglaterra é um time forte. Eles são uma existência que ele não consegue entender com sua lógica e experiência. Ele subiu até aqui, devorando o ego de seus oponentes, mas o que ele pode fazer agora com um time que não possui um ego? Deve haver alguma forma de agir. A partida reinicia e Izag passa para Yuki Mia, que recebe a bola, afirmando que irá abrir caminho para aquelas bonecas. Voltamos 55 dias atrás, quando recebeu seu treinamento especial de ego, mandando que ele dominasse o Yai Jutsu, uma técnica de saque rápido da espada ainda embanhada. Se aplicar esse fundamento ao seu drible, lançando um ataque instantaneamente, a partir de uma parada completa, um superaquecimento de músculos e sentidos em poucas palavras. Yuki Mia deve se tornar um gênio em parar e avançar. Ele dribla rapidamente seu bloqueador, assim como o movimento de saque rápido de uma katana. A Champong afirma que já era esperado de Yuki Mia, pois já havia o pesquisado e entendido que ele era uma ameaça. Por isso vai o cercar em um 3 contra 1. Yuki Mia zomba dizendo ficar impressionado com o quanto ele é popular, mas demonstra uma brecha no plano deles, pois ao ter 3 o marcando é o mesmo que abrir caminho para outros jogadores. Yuki Mia chuta a bola alta, passando a bola rapidamente para Zantetsu. Voltamos para o treino especial dele. Ego o mandou praticar a técnica de largada da corrida de 100 metros. Ele deveria dominar seu poder explosivo na aceleração inicial, para dominar por completo aquela zona, tornando-se o Right Wing Hunter. Zantetsu dispara em alta velocidade, ignorando sua marcação e chutando diretamente para o gol. O goleiro acaba conseguindo impedir o ataque e agarrando o chute do caçador. Izag analisa toda a situação e entende que a tática criada por Ego de usar as habilidades individuais para quebrar a defesa está funcionando exatamente como o técnico falou. A defesa dupla de Yuki Mia e Zantetsu é uma grande ameaça para a Inglaterra. O goleiro passa a bola para Agi, que doma a bola com o peito. Carazo chega por trás do número 20, afirmando que o estilo de Agi é dominar a bola no meio do campo, passando ela para a direita e para a esquerda, enquanto avançam em direção ao gol. Então não irá permitir que isso aconteça. Agi nota seus companheiros marcados e impossibilitados de receber a bola, o que o obriga a elogiar o estilo de jogo do Blue Lock, e que realmente eles são muito bons. Mas até ele entende que seguir por essa ideia de usar o 0 e 1 não seria o suficiente para o superar. Ele próprio não poderá evoluir mais do que o seu atual, passando por Caraço com velocidade, o que surpreende todos em campo, incluindo o próprio Fox. Caraço nota que Agi usou seus arredores como isca para poder avançar por conta própria. Mas antes que avance muito, Kiora corta o avanço de Agi, afirmando que aquele ego é o limite desta partida. O garoto diz que o ego de Agi está transbordando, e aquele é um ego transbordante. Izag se impressiona com aquilo. Aiko se prepara para receber a bola, preparando um chute direto. Izag finalmente encontrou o que desejava, uma descoberta revolucionária, um ego que ele pode devorar livremente. Finalizando o capítulo.
gente deu uma boa olhada nesse capítulo aqui, né, tudo que aconteceu, a gente viu um pouco mais de como foi o treinamento individual de outros personagens que o Ego ofereceu uns dias atrás, né, uns capítulos atrás, antes mesmo da Copa Sub-20 realmente ter seu início. E a gente viu aqui o treino do Yukimiya, né, que baseia nele dominar o Yaijutsu, né, a técnica de fazer um corte com a espada a partir do saque, né, você saque e já volta. É aqueles momentos tão incríveis e fodas que mostram em animes, né, que demonstram aqueles cortes em super velocidade que o herói já guarda a espada no mesmo momento em que ele desfere o ataque, né? E aqui ele fez exatamente o Yukimiya dominar essa habilidade para que ele tivesse esse auxílio de avançar e parar, né? Como se ele fizesse o constante movimento do sacar da espada. Ele conseguiria avançar com tudo e também parar no mesmo momento. Com essa capacidade para ele melhorar a capacidade dos dribles dele, né? E também a gente viu o Zantetsu, que treinou a sua prática ali dos 100 metros, né? O Ego mandou ele praticar a sua tática de 100 metros, a sua habilidade de corrida, melhorar suas capacidades de embalo, né? Porque o Zantetsu sempre teve isso. Ele sempre explode, né? Ele sempre se movimenta muito rápido desde o início, mas ele vai perdendo velocidade com o avanço da corrida dele, né? E aqui o Ego tentou mandar ele manter essa ideia, né? Essa ideia de avançar explosivo, mas conseguir manter isso por muito mais tempo para ele conseguir barrar o movimento de outros jogadores, como ele demonstrou aqui, né? E juntando o Yukimiya e os Zantetsu, eles têm simplesmente uma forma de avanço pela direita e pela esquerda do campo, né? O que ajuda muito o Blue Lock a conseguir avançar em direção ao gol aqui. E principalmente nós temos alguma revelação interessante sobre o Ego, né? Sobre o Fox e o Ego, falando que o Fox já foi o gerente dele, né? Então aos pouquinhos a gente vai descobrindo cada vez mais coisas sobre a vida do Ego, sobre o tempo que ele passou como jogador e como que isso vai se desenvolver ao longo da história, né? Até porque é basicamente essa a ideia, né? A gente vai vendo possivelmente o Ego toda hora reencontrando alguém desse passado dele e fazendo essas conexões com o que está acontecendo. A gente tem ali principalmente aquele momento do Agi, o momento que ele recebe a bola, né? Que eu acho que é exatamente o que eu falei no meu primeiro vídeo de Blue Lock aqui no canal, que eu achava que a Inglaterra poderia começar a desenvolver um ego, né? O Agi, nesse momento aqui que ele recebe a bola, ele começa a desenvolver um ego transbordante, né? Um ego que transborda lentamente uma vontade de avançar. Ele ignorou as táticas de movimento do Fox, uma coisa que o Fox também se surpreendeu, então isso não estava dentro dos planos dele, pelo menos pela expressão que ele demonstra no capítulo, né? E o Agi simplesmente avançou para cima, como se ele estivesse agora finalmente desenvolvendo o seu ego, né? Talvez ter participado da Liga Neo-Egoísta, o momento que ele enfrentou todos os egoístas do bloco e está enfrentando agora de novo eles aqui na Copa do Mundo Sub-20, começou a nascer essa vontade nele, né? De desenvolver um ego próprio, o que eu acho que também pode ser o resultado de, como eu falei, do Ted, né? Eu acho que o Ted, a chave para vencer ele, talvez seja que o Ted, em algum momento, ele consiga desenvolver seu próprio ego no decorrer dessa partida aqui do Japão e da Inglaterra, né, para mostrar que essa filosofia de bonecas que o Fox mantém, né, essa coisa de entregar o que eles querem, entregar sonhos, entregar motivações para que você possa controlar eles e fazer eles agirem da forma como você quer, tem uma falha, tem uma forma de passar por cima disso, né, e o Ego demonstra isso aqui, o próprio Ego discorda, e como a história é focada no Ego e no Izagi, e a forma como o Ego está transformando o Izagi no maior egoísta do mundo, é basicamente esses momentos vão ser colocados à prova, né? Vai mostrar que essa forma de treino do Fox não é o suficiente. E a gente tem o Kiora, que conseguiu notar esse ego transbordante do Agi, né? Então fez um movimento aqui que conseguiu impedir ele de conseguir avançar mais pra frente, o que poderia acabar causando um gol, né? A gente também viu a habilidade especial do Ted, que é exatamente o uso de 7 tipos diferentes de corte, o que facilita a movimentação dele pelo campo, e foi exatamente isso que criou e fez ele chegar ao patamar de um dos 11 New Gen, né? Mas eu acho que o mais importante do capítulo foi exatamente você despertar esse ego que transborda do Agi e o momento em que o Izagi encontrou alguém para se focar, né? Porque como ele próprio fala, ele subiu até ali devorando o ego de outros jogadores. E como a Inglaterra era um time sem ego, acabava que ele não tinha como avançar, porque não tinha como ele melhorar, porque não tem ego para ele devorar aqui, né? E ele se adapta dessa forma extremamente rápido, devorando o ego dos outros. E aqui ele achou finalmente um ego que ele pode seguir. Eu particularmente preferia que a Inglaterra não desenvolvesse um ego, tá? Eu queria ver outras ideologias de estilos de jogo, né, do Fox, dessa manipulação de tratar o time dele como boneca, sendo um contraponto contra o ego até o final dessa partida, pelo menos porque a Inglaterra cai fora aqui, né?
Pelo menos eu esperava que algo assim acontecesse. Mas, infelizmente, eu acho que realmente vai seguir pela ideia de que ele vai desenvolver um ego e o Izag vai devorar esse ego e vai se superar e ficar mais forte no final, né? Eu acho que deve ser isso que vai acontecer. Comentem pra mim, o que vocês acharam desse capítulo? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que eu tô certo e que a Inglaterra vai começar a desenvolver seu próprio ego e se tornar uma ameaça ainda maior ali no campo de batalha e o Izag vai conseguir devorar o ego de todo o time da Inglaterra? Ou será que ainda tem uma chance e eu tenho esperança de poder seguir por uma vertente diferente que não seja esse desenvolvimento de ego? Eu quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo, o que ainda vai vir pra frente, beleza? Se inscreve no canal como eu pedi, deixa seu like pra poder me ajudar, hype o vídeo aqui pra chegar pra mais gente. E vai aparecer mais vídeos para vocês ficarem um pouquinho comigo. Até a próxima!